Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de ET para AT. Meu nome é Alessandra Lopes de Oliveira, eu estou aqui com ele, meu marido, Edson Honório. E a pergunta que eu começo a fazer é: quem é ET e quem é AT aqui? E aí, amor? Quem é o ET e quem é AT aqui? Bem, muito bem, gente. Foram anos me sentindo assim como um ET, né? Eu também. Um pouquinho fora do aquário, né? Um pouco isolado, todo mundo achando tímido, mas com o decorrer do tempo eu vi que aquele ET era de extraordinário. Uau, arrasou, isso aí. E então hoje a gente vai bater um papinho aqui falando um pouquinho sobre isso, né? Você gostou desse nome? Gostei, bacana, você é bem criativo, ET para ter. Porque como é que surgiu essa ideia, né? A gente pensando no nome, e aí eu me lembrei que, uma amiga nossa, Gisélia, obrigada, querida, você participou desse nome. Ela falou: Lígia, você não é AT, porque quando a gente foi estudar, né, sobre AT e tudo, a gente percebeu que nós já fazemos esse trabalho, né? A gente não faltava a parte teórica, mas a parte prática e intuitiva a gente já fazia e bem. Nós somos um caso de sucesso com o nosso filho. E aí a minha amiga, né, Gisélia, falou: Lígia, você não é AT, você é um ET, você consegue fazer coisas incríveis e tal. E aí eu falei: uau, ET, de ET para AT. Porque eu sempre me senti um ET. Você sabe bem disso, né? Assim, esse meu jeito de querer ajudar as pessoas. Eu tenho. Parece assim que eu tenho um toque, né? Eu não posso ver um negócio que a pessoa está vivendo ruim e ficar calada. Eu não consigo isso. Eu sempre busquei soluções para as pessoas, intervenções, né? Sempre buscava diagnósticos para a gente ver onde estava o problema, e eu buscava ferramentas em várias áreas. E eu nunca me contentei, principalmente com os meus alunos, né? Se ele tinha um problema, eu tinha que ajudar, fazia parte do aprendizado. Só que muitas vezes eu fui julgada e mal, né? Por isso, porque eu queria me meter na vida das pessoas, que eu era autoritária, que eu era isso. Realmente tem um ladinho assim, né, amor? Tem uma coisinha leve. De leve, né? De leve. Mas a essência era realmente querer ajudar. E num ambiente, num mundo onde você tem que ser melhor, você tem que vencer, essa vibe não combinava muito, né? Eu lembro que lá na Academia Connect, a gente deu mais de 100 bolsas de estudo de inglês, lembra disso? Lembro, nossa. E por quê? Porque eu queria, sempre que a gente teve a oportunidade, a gente ajudou as pessoas. Sim. E hoje a gente colhe, né? Com muito certeza, isso. Nossa. Só que quando eu entendi o papel do AT, o que é AT, amor? Fala pra eles, que muita gente não sabe. Bem, AT nada mais é que um acompanhante terapêutico, né? E que ele vai tratar ali do dia a dia daquela criança e dependendo da família. Adulto também, né? Adulto também pode. Bem, no meu caso, né, tá todo mundo curioso para saber, né, o que eu estou fazendo aqui. É o primeiro podcast nosso de vários, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha história, né? Fala aí. Eu sou Edson Honório, né, esposo da Alessandra, pai do Leandro, que está no espectro autista. E eu sempre percebi que eu tinha algo, né? Mas não sabia exatamente o que era. Bem, na infância, quando eu lia, daqui a pouco eu estava no meio do texto. Eu voltava e lia de novo e às vezes trocava algumas letras. Aí a tia lá falou: não, porque ele é gago e tal, respira, Edson, devagar e tudo mais. Lá vai Edson fazer aquilo lá e pronto, conseguia ler o texto. E aí, quando chegava em algo um pouco mais complexo, eu conseguia resolver tranquilamente, e uma questão simples eu patinava.
olha, Edson, tem que ter mais atenção, mas ele é inteligente. Que era visível, né, em você, era gagueira, você era um menino tímido, né, calado, porque tinha vergonha, né, Você queria falar. Muito. Você queria, né, muito, mas você não muito. falava porque você tinha vergonha e ficava paralisado. E o que mais as pessoas percebiam em você? Que eu queria expor algo a mais, só que eu não conseguia. Entendi. Eu vou citar um exemplo aqui, foi muito engraçado. Já com uns 20 e poucos anos, né? Aí eu fui procurar emprego, lá no centro da cidade, lá na Rio Branco. E então eu peguei um ônibus, tudo, desci ali na Rio Branco. Tudo bem. Aí eu olhei assim, falei, eu acho que esse endereço é pra cá ou é pra... Aí fiquei na dúvida. Aí, aquela velha história, né? Vai no jornaleiro. E aí eu já fui pensando o que eu ia falar. Não, eu vou falar isso, isso, isso. Gente, cheguei lá. Disfunção na fala. Aí eu fiquei nervoso porque eu querendo falar e eu não conseguia, né? E aquilo ali me frustrava muito, né? E eu ficava chateado porque eu não conseguia falar aquilo que eu pensei. Eu falei assim, poxa, isso é chato, né? Eu ficava triste, né? Chateado. Na faculdade também foi um pouquinho mais pesado porque, né, a galera zoava, né? Um pouco mais pesado. Quanto tempo você demorou para se formar? Bem, foram, sei lá, quase 8 anos aí para eu... Não, você falou 11 anos, né? Vai e vem 11 foi anos. 11 anos no total. Porque o que acontecia? Eu iniciava um curso, aí eu olhava assim, legal, aí daqui a pouco, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. Saía, ia para um outro curso, aí voltava tudo de novo. Ou então a faculdade, mudava de faculdade. E tudo dentro da área de informática. A coisa mais doida é isso. Então, já um pouco antes, né, a minha esposa Alessandra, ela estava assistindo aí um canal, né, assim, uma reportagem sobre gagueira. Isso. E eu... Aí entra meu lado AT, né? Eu não acredito que a gente deva colecionar problemas. Sim. Então, eu falei, se você é gago, temos que procurar ajuda, vamos resolver isso. Sempre falou isso, né? Falei, vamos resolver. O mais difícil eu encontrei, entendeu? Um negão, barriga de tanquinho, era isso que eu queria. Agora o resto a gente resolve. Isso. Eu me lembro disso. E aí, você chegou pra... A gente estava namorando ainda. Aí você... Aí minha mãe me ligou. Foi o seguinte, a minha mãe participou disso. Ela me ligou e falou assim... Sandra, vai ter um congresso de gagueira lá na Veiga de Almeida. Vai lá, vê aí, tá tendo não sei censura. Aí eu liguei a televisão, tava em casa nesse dia, aí liguei lá, sem censura. Aí abra a gagueira, na Veiga de Almeida. Aí eu, na hora, liguei pra você. Falei, amor, vai ter um congresso de gagueira, vamos? Era no final de semana, tipo, era uma quinta, né? E começava no sábado. No sábado. E aí você topou, isso foi sensacional. Sim. Porque você poderia ficar ofendido, ficar triste, não, de ficar forma chateado. alguma. Na hora você viu como uma oportunidade. Sim. E foi. Mas aí muito que bom. tá, né? Aí que foi a virada de chave, porque eu já era gago desde sempre. Meu pai também tinha também essa disfunção, né? E eu achava que era hereditário, herança. Só que eu não tinha ideia do que isso iria, né, de uma certa forma, atrapalhar em alguns aspectos, né? Então, eu falei assim, mas existe isso para gago? Porque assim, eu não tinha nem ideia, eu não tinha nem noção. Lá em casa era todo mundo esperando a expectativa para saber como foi o congresso da gagueira com a Alessandra, que não para de falar dentro do congresso.
Foi muito bom, Não, né? foi. E Nossa, lá eu vi que, assim... trabalho sensacional pra E lá Gagueira. eu vi que é um universo muito maior do que eu imaginava. E pessoas com uma disfunção muito mais acentuada do que a minha na época. E aí eu... Fez uma lá conexão, mesmo, né? lá mesmo eu tive um bate-papo com a galera lá da FRJ. UFRJ. Aí eu venho até aqui agradecer a Leila Najib, né, que ajudou muito nesse processo. Sim. E eu fui. Aí eu já tava E grávida do Lelê. Já estava grávida aí do Leandro. Então eu vi aquilo como uma oportunidade. E aí eu vi que a gagueira, no meu caso, era o quê? Eu não respirava. Então eu tive que trabalhar a parte respiratória. E acredito que a maior parte dos casos seja isso, né? E aí eu fui todos os dias, acho que era umas 2 vezes assim. Era 2 vezes na semana. A gente namorando e nem tinha casado. Seu tratamento durou 1 ano, né? Aí eu já estava grávida, 7 meses mais ou menos, quando você se formou, você teve alta. Isso, eu tive alta. E aí eu pedi pra Leila, né, que na época era coordenadora, que eu pudesse ministrar uma palestra. Por quê? Porque era um dos meus sonhos e eu não conseguia nem ser fluente nem 10 minutos. E aí eu me lembro que foi sobre a minha história, né? E aí no final foi bem emocionante, porque lá no fundo tinha um garoto, acho que na época ele tinha uns 9 ou 10 anos, paciente. Deles, né? E aí ele gritou de lá de trás e falou assim: olha, quando eu crescer, eu quero ser igual você. E aí eu não tinha ideia que eu pudesse ser uma referência nisso, né? E aí foi aquela virada de chave total. Só que, né, vida seguiu. E então a gente se casou. Eu já estava casado. Já casado? Já, que eu já estava grávida. Não, sim, sim, já. E aí vieram o quê? Mais uma descoberta. Eu sempre fui ativo, né? E bem hiperativo, assim, vamos falando, né? Não dormia quase. Não dormia quase. E assim, às vezes esquecia as coisas e tudo e tal, mas sempre uma pessoa ali do bem, né? Só que eu já em uma empresa que eu trabalhei, o gestor na época, ele chegou para mim e falou: cara, tem algo em você que me tira o sono. Eu falei: pô, cara, o que é? Ele falou: cara, você é uma pessoa maravilhosa, um comportamento ímpar, só que tem um negócio em você que não fecha, cara. Eu não sei o que é, eu não sei nem como te ajudar. Eu falei: pô. E aquilo ali, né? Ficou chateado. Não, fiquei. Porque ele fez uma avaliação ruim. Ele falou: ó, cara, eu tive que fazer uma avaliação. Gilberto, o nome dele, né? Era Gilberto? Teve um que falou isso, que aí, não me lembro quando você chegou em casa, super chateado, que porque você trabalhou na Petrobras, trabalhou em projetos que eram uma área mais técnica, e você não tinha tanto problema, porque você cumpria ali. Quando eu fui pro analista. Aí quando você me conheceu, professora, aí você quis ir para um outro ambiente. Você viu a oportunidade de estudar. Até porque a gente iria se casar, né? Então eu vi que o salário naquela época, né, não seria bem compatível para uma vida a dois. Então eu até estudei até para prova do Exército. Ser oficial do Exército e tudo. Enfim. E aí só que não dava. Só que chegava eu via que eu patinava, entendeu? E super disciplinado, fazia os estudos, tinha a parte mais difícil, você conseguia fazer. Que a maioria não faz. E eu não conseguia me concentrar, focalizar, focar, e era bem assim, traumático. E aí teve um dia
em que... Não, então, aí quando você chegou em casa... Não. E falando desse cara, falou, pô, amor, tô muito triste. Foi. Porque depois que você mudou pra área de analítica, assim, que exigia de você escrita, leitura, um monte de coisa, aí começou a dar ruim. Você ia muito bem nas entrevistas, mas depois, durante o processo lá, reunião, gente, não lembrava de nada. Não lembrava de nada. Depois pra fazer relatório. Aí me ligava, eu que tinha que fazer relatório, eu que não fui nem na reunião, loucura. E... aí esse cara falou pra você isso, falou, poxa, você é o que tem o melhor comportamento, é um cara sério, mais dedicado, mas eu não confio em você, porque eu converso com você, parece que a informação some assim, vira uma fumaça. Aquilo ali foi. Aí quando você chegou em casa muito revoltado com ele, me contou, eu falei, amor, cadê o telefone desse homem? Me dá o telefone desse homem, eu preciso conversar com ele, porque ele colocou em palavras o que eu sinto, eu também quero te demitir. Por quê? Você combinava as coisas comigo? Não, tudo bem, sempre querendo, boa vontade, mas não fazia nada. Aí trocava os negócios, aí fingia, aí eu achava, né, fingia que não estava entendendo, porque aí entra aquela coisa da ignorância da gente. A gente acha que é um problema moral, a gente começa a julgar moralmente a pessoa. E não é um curto-circuito lá que você tem. E o barulho? Lembra do barulho? Qual barulho? Nossa, quando a gente se casou, né? E aí eu querendo estudar, ali me concentrar. Caraca, ela ligava, ia lá pro quarto, ligava a TV, aquele barulho da TV e tudo, ela falando. Tudo. Eu falei, pô, abaixa, por favor. Todo muito chato, não podia ter barulho, não podia ter Nossa. nada. Hoje eu entendo que e é aí ela não conseguia entender por causa da hipersensibilidade auditiva, né? E aí, voltando aqui ao caso, né? Então, ela prontamente começou a investigar o que era isso. Cara, vamos pesquisar que isso não é normal. Tem alguma coisa aí. E o Espírito Santo naquela época já estava, né? Direcionando. Aí uma amiga comentou que o marido era TDAH e que parecia muito com as reclamações que eu tinha de você. Aí falou da doutora Norma, neuropsiquiatra, né? Sim. Aí, que ele tinha ido, então vamos. Aí fomos lá na doutora Norma, e aquele dia realmente marcou, né? Não, foi porque eu me lembro muito bem, eu cheguei em casa do trabalho, né? E aí você fala, olha, amor, eu tenho um negócio aqui pra te contar e tudo mais. E aí foi uma conversa muito boa, né, sobre TDAH. Falei, cara, o que é isso, TDAH? Déficit de atenção por hiperatividade. Mas antes, agora eu lembrei. Antes, eu queria me separar, lembra? Então, eu falei, olha, você gosta de mim, você é um cara legal, um bom pai, mas você não me ama mais. Você tem alguém, que não é possível, cara. É estranho, tem alguém aí. Aí você chorou, falou, que isso, amor, não é nada disso. Eu falei, não, tem alguma coisa, e eu tava certa que tinha. Aí, por isso que eu falei do Espírito Santo, a Renata, né, na época, falou, tem um negócio, doutora Norma, procura ela. Aí nós fomos, eu fui curiosa, mas eu confesso que fui cheia de preconceito. Eu fui pra falar mal da tua mãe e de você. Falar, ele é assim, por causa da mãe dele, que mimou ele, entendeu? Ele é mimado e ele deve ter alguém, mas vamos, né, vamos que... vou fazer a minha parte. Cheguei lá cheia de arrogância, só calada com cara de, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Aí chegou lá e ela começou a conversar com você. Ela começou a conversar comigo. Foi menos de 10 minutos de conversa. Foi rápido. E aí ela, não, pode parar. Como assim pode parar? Não, o seu caso é gravíssimo. A gente vai te encaminhar, né, pro... Isso. Aí ele fez a avaliação. E aí ela me falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim, olha, seu TDAH é altíssimo. E era para você parar na 7ª série. Eu tava acabando o superior, lá na Estácio. Um curso de análise de negócio. Né, voltado para TI. E ela falou, olha, é
um milagre. Aí ela usou essas palavras, que o anjo de guarda que fez... O anjo da guarda fez as suas provas, soprou no teu ouvido. Na verdade, desde então, o Espírito Santo. Porque eu via que eu tinha algo de diferente. Por quê? Porque quando eu cheguei na fase adulta, né, a galera do ginásio, todo mundo casando, viajando, né, Londres, Paris, Bahia, né, tocando a vida, e eu lá, que nem os hebreus quando saíram lá do Egito, andando em círculo. E, por coincidência ou não, quando eu fiz 40 anos, que veio o diagnóstico de déficit de atenção por hiperatividade, e acompanhado, né, de alguns amiguinhos, né? Vocês pensaram que fosse fácil? Não. Dislexia, descalculia, para quem não sabe, dificuldade para lidar com números. Dislexia é com letras, com né? letras, leitura. Né? E o TDAH e a disfunção na fala. E agora a gente está fechando o laudo de autismo, porque diz, segundo aí a medicina, né, quem tem dislexia e TDAH, todas essas disfunções tá juntas, bem próximo, é muita chance de estar no espectro. De estar no espectro. E como, Leandro, né, essa bênção. E vocês são muito parecidos. A gente é muito parecido, Fred. Não custa nada a gente analisar e ver, né, isso aí de perto. Mas, assim, quando eu recebi o diagnóstico, claro, a gente, né, leva aquela pancada, né? Mas depois você vai administrando isso, né, de uma forma... Eu lembro que você falava assim, poxa, não é justo. Por que ninguém me falou isso antes? Não foi. Você entra numa revolta, assim, nesse sentido, né? Porque você queria ser militar, não conseguiu, porque não dava conta de estudar. E a exigência, né, daquilo ali, você... Até no esporte mesmo, você teve problema, porque é esporte coletivo. Eu imagino a dificuldade de você trabalhar em equipe e, né, ter que lidar com aquelas exigências todas. Então, para você foi muito sofrido. Sim, também. Porque é o seguinte, vamos lá, né? Falando do esporte, né? Eu sempre fiz esporte. Meu pai sempre teve essa cultura dentro de casa, né? E então isso está no meu DNA. Eu fiz judô, né? Até por questão mesmo, né, da perda de uma referência masculina. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, e aí minha mãe falou, olha, é bom colocar o Edson no judô, né? Até para a questão mesmo dele, né, extravasar um pouco e tudo mais. E foi a melhor coisa ali naquele momento. Aí eu fui judô, fiz tranquilo, parei na faixa verde, então aí não consegui mais conciliar os estudos e tudo com o judô, parei. E aí fiquei um tempinho, assim, sem praticar esporte, e aí eu fui pro voleibol. Aí eu comecei no Afonso Celso, e aí eu comecei a me destacar, gostar, aí fui pro Botafogo. Aí fiz escolinha lá quase um ano, aí fui super bem, e aí abriram o time de infanto lá no Botafogo mesmo. E aí eu fui todo empolgado, tudo mais e tal. Só que ali, o que aconteceu, né? Aí, algumas coisas eu não entendia. Né? Porque assim, era um nível um pouco mais avançado. Eu sei que eu tinha jeito pra coisa, talento. Você não entendia o que? As instruções? As instruções. E aí eu ficava, não, tem que fazer isso. E aí, fazia o contrário do que era. Isso me atrapalhava. E atrapalhava o meu rendimento. Sim. E eu sabia que eu tinha potencial. Tanto até... E o treinador não sacou, né? Não sacou. Tanto até
que, cara, depois de 6 meses que eu consegui entrar na mesma linha do time. Só que aí, né, já tem todo um cronograma, né, de competições e tudo, e aquilo ali Já começou a baixar a tua autoestima. me chateou, né? Aí depois eu fui pro CIB, que é um clube israelita brasileiro, olha eu lá. Volta pro deserto. Voltei lá pro Israel e tudo mais. Foi bem bacana lá. Conheci bastante gente, foi legal. E aí eu fui pro Tijuca. E aí, só que no Tijuca, né? Aí por questões aí do técnico. Que provavelmente, amor, tem coisa aí que você não entendeu e ele também não teve habilidade de lidar. Então, enfim. E aí eu parei. Sim. Parou magoado. Parei muito chateado. Mas aí eu falei, cara, eu não consigo ficar sem atividade física, não consigo. E aí eu comecei a investir em esporte individual. A jogar, assim, uma pelada ou outra e tudo mais e tal. E aí teve uma amiga minha, Aline, que falou, olha, Edson, eu tô pedalando. Eu tô pedalando, não acredito. Ela toda sedentária, né? Eu falei, não, que o meu namorado, ele pedala e tal, não sei o quê. E aí ela me apresentou ele, o Alexandre, que é meu amigo até hoje. Eu falei, pô, legal. Aí ele falou, não, cara, você compra uma bicicleta e tal, speed, não sei o quê, tamanho tal, quadro tal, não sei o quê, pra gente começar. Eu comprei. Aí peguei gosto, aí comecei a pedalar de brincadeira. E aquilo ali, pô, foi uma maior terapia. E o Leandro ama, né, também. Pedalar é bom para autista. E aí veio o quê? O triatlon. Já, quando eu te conheci, já fazia alguma coisinha assim, bem assim, não muito aprofundada, né? Ia lá na internet, via os treinos e tal, fazia, porque eu gostava. Aliás, eu me apaixonei por você na piscina, lembra? Na piscina, ele é esperto, ele me chamou para ver ele nadar. Cheguei lá, legal, barriguinha de tanquinho, nadando. Eu falei, opa, é aí que eu vou ficar. E aí, já em 2016, né, a gente morando na Barra, aí a gente conheceu a Viviane Feder, uma grande treinadora, uma grande amiga, uma família aí de atletas aí extraordinários. E aí é que eu me identifiquei mesmo. E aí eu comecei a treinar mais a sério, eu sempre gostei, e ali eu me encaixei. E aí eu vi a importância do esporte na vida de um ser humano. Meu pai sempre deu valor a isso, sempre. E não foi por acaso, né, que Deus sabe de tudo. Então, nesse mundo terreno, né, veio a pessoa certa para ser meu pai, né? Ele ficou no período certo. Hoje ele está na glória com o Senhor. E eu tô aqui, né, seguindo o caminho. Então, o esporte, ele me ajudou o quê? Eu a aterrissar, a melhorar principalmente o cognitivo, a socializar. Porque assim, quem olha assim para mim fala, cara, não é possível TDAH, dislexia. Mas então eu fui o quê? Foi muito estímulo, né? Foi muito estímulo, muito. Tua mãe, muito, que era a pessoa que eu criticava, que eu falava no dia lá da doutora Norma, ela falou assim, ela que ajudou ele, ela foi a sua T. Não foi, minha mãe foi. A sua mãe foi a sua T, assim como eu fui do meu pai. Porque mãe não se engana, né? Ela via alguma coisa. Ela não sabia o que era. Mas não sabia o que era, porque pô, em 1980 não se falava nisso, nem sonhava. E sabe o que eu não esqueço? Aquilo virou uma chave na minha cabeça muito forte. A doutora Norma falou assim, Sandra, muitas pessoas com TDAH acabam se separando. Porque o cônjuge, ele se sente sozinho na relação. E era exatamente assim que eu me sentia, né?
E ela falava, mas com terapia, com tratamento, isso vai se adequando. E uma coisa que é preciso entender é que uma pessoa que tem um problema, que traz prejuízo real na vida dela, tem que investigar. Exemplo, todo mundo já chegou atrasado alguma vez na vida, né? Se esqueceu de alguma coisa. Agora, quando você é demitido porque você não consegue chegar na hora, aí tem que ser realmente avaliado. Se você tem um problema de saúde grave porque você não dorme, você não tem um descanso, isso vai te trazer problema, né? Pode afetar várias áreas da tua vida. Então, quando a pessoa tem uma questão, a gente tem que olhar com carinho e não julgar. Então, como professora, né, e ainda mais de alta performance, leitura dinâmica, aquilo mudou muita coisa. Porque eu já era inclusiva, mas depois que eu entendi que as pessoas aprendem de formas diferentes e no tempo diferente e na intensidade diferente, tudo diferente, que tem que ser adaptado, tem que ser personalizado, aí realmente mudou. E o mais legal que eu acho nessa história toda tua, surpreendente, é que você saiu de um cara que tinha tudo para ficar se sentindo o pior de todos, vítima da sociedade. A vítima, o sofrido. Você fez do teu limão uma limonada. Nossa. Hoje você continua atleta, né, investindo, né, na sua saúde, na sua diversão. Consegue ajudar outras pessoas como terapeuta. Foi e é o AT do teu filho, né? E agora é dono de uma agência de ATs. Caraca, hein? Parabéns. Parabéns pra nós, né? Pra gente. E eu que não sabia nem que existia AT, depois descobri que eu sempre fui AT do meu pai, que meu pai, hoje a gente sabe, ele não gosta que eu fale, não, mas ele é autista. Daquele Asper lá que o povo fala, mas E eu fui a grande AT dele a vida inteira. Eu apoiei meu pai, participei. Eu traduzia ele e traduzia o mundo para ele muitas vezes. Depois com o Edson também fui seu AT. Foi. E do Leandro. E então, até hoje. Então assim, nós dois, casal de ATs, que saímos de ETs para ATs. Agora temos uma agência de ATs. Para quê? Para promover esse trabalho, buscar no mercado pessoas que já cuidam de pessoas, que já tem todo esse perfil de vivência do que é o acolhimento, do que é a inclusão. E aí a gente puxar e treinar essas pessoas para o mercado. O que acontece, né? Quando você tem um filho, né, que está no espectro, TDAH, Down, o que for, a gente leva, né, aquela... E agora? Como é que vai ser? Mas, isso eu tô falando de experiência própria, né? Espectro autista. Eu nem sabia o que era isso. Eu esperava um TDAH, dislexia, espectro autista. Falei, cara, aí me veio assim aquela pessoa que ficava tanto assim, falei, mas pô, meu filho conversa então. E aí eu procurei, né, estudar, né, me aprofundar. Só que antes disso, eu me lembro disso como se fosse hoje. A gente morava no Recreio e aí eu vou dar uma corrida, né? Sua terapia sempre foi correr. Que é onde eu recarrego as baterias, né? E converso também com Deus. E aí fui correr, e aí parei assim, e aí eu olhei pro mar. O mar tava um pouco mexido aí lá no Pontal, onde eu nado. Aí fiquei olhando, vai e vem, e aí comecei a chorar. E aí eu perguntei pra Deus, falei, por quê? Por quê? E aí, né, antes da minha conversão, né, eu achava que era intuição, mas não.
já era o Espírito Santo falando comigo. E aí falou assim, siga em frente, não pare. Tá, siga em frente. Bem, mas aí, né, intuição falou e tudo mais. Eu voltei em casa, aí eu olhei pra você, falei, ó, vamos seguir nisso aí, a gente tá junto, a gente já vai ficar mais unido, e te peço desculpa por alguma coisa, tudo porque ela sempre citou que o Leandro tinha algo e eu, né, como a maioria dos homens aí, acho que fica até um recado aí pra galera, né, não, o garoto é tímido e tal, não, isso é coisa sua e tal, não, gente, tem que parar e ver, porque tem o que? O sexto sentido, coisa que a parte masculina não tem, né? E mãe sente, que ela ficou 9 meses com o filho ali. E então eu vi uma oportunidade de ser um pai. Virada, ali foi a virada. De um a nossa pai virada melhor, como casal. E um esposo e melhor. Pais, né? Isso. E desde então a gente vem caminhando e agora, após mais de 6 meses de pesquisa e estudo, a gente lança a nossa agência. E a pergunta que eu quero terminar, para a gente deixar essa interrogação para o próximo episódio é: clínica boa é clínica cheia? O que você acha, amor? É, uma boa pergunta, né? Porque as pessoas ficam pensando, não é padaria, né? Padaria que é bom, tá cheia porque tá lotada, aí tá vazio, o pão não é bom. Mas e a clínica cheia? É bom? Sei. Aí a gente deixa, né, pro próximo episódio. Deixa eu te agradecer. Eu sei que pra você a mão tá gelada e suada, gente. Eu sei que pra você é um desafio, mas é um prazer falar de você, falar de mim, do Leandro. E eu espero que as pessoas possam aproveitar alguma coisa, né? Então tá, vou dar um tchau aí pro pessoal. Até a próxima. Tchau, galera. Um beijo, amei falar com ó, não tira o olho dele, é meu, hein? Tchau.